Só que eu não acho que a gente tem que ser 880, de falar, pô, não vamos ter então, ou vamos ter tudo em commodities. Como que vocês veem isso, assim, até para uma carteira do investidor mais iniciante? Caberia, talvez, ter uma posição menor em Vale, menor em Petrobras, uma clabinha até que a gente pode... Do dividendo pingando, né? A depender do momento que o investidor adiciona essas empresas na carteira, vou chamar de risco, mas não estou encontrando palavra melhor no momento. Existe a chance ali de passar longos meses sem receber dividendo, ou receber um dividendo pífio. Ele vende no pior momento, inclusive. No pior momento, exatamente. Porque ele vai, obviamente, correr... O rio corre pro mar, né? Ele vai correr pro... Então... Vocês têm na carteira de vocês commodity? Acho que, de novo, quando a gente está olhando o setor, principalmente bancos, é um negócio que, assim, os 4, agora não pode falar mais 4, né? Mas os 5 maiores que estão aí hoje não nasceram grandes assim, né? A gente teve um período bem turbulento de setor bancário na década de 90, início dos anos 2000, né? Um processo grande de consolidação de mercado. E a verdade é que fazer crédito no Brasil é uma coisa, é um bicho muito diferente, é um bicho muito particular e bem difícil, né? Então, não à toa, criaram, assim, enfim, o mercado caminhou para a criação dessa concentração que a gente tem hoje, né? Então, para bancos, eu gosto de olhar para esse Tier 1, primeiro, e é aqui que vai estar as minhas previdenciárias, é para esses caras que eu vou acompanhar com mais afinco, né? E você tem o Tier 2, 3 ali de bancos médios, enfim, bancos de nicho e tal, que ficam para segundo plano. Nesses 4, 5 grandes, né? A gente sempre tem que entender também o perfil da carteira de crédito, né? Apesar de serem bancos grandes, cada um tem uma fortaleza, né, em termos de carteira de crédito. E é diferente, né? Completamente diferente. Exato. Então, o Santander é muito mais varejão, né? Enfim, então, corre mais riscos, tende a ter uma oscilação maior de ROI, mas porrou uma época e bateu ali de frente com o Itaú. Banco do Brasil também a gente vê claramente uma vantagem competitiva gigantesca em agro, né? Então, tem a BB Seguradora. Puta, então, assim, quando você olha o perfil também de cliente, né, que é atendido ali, naturalmente a gente foi indo muito para Banco do Brasil por conta disso, né? E eu acho que também o fator, as externalidades que você tem, né, políticas principalmente, né, davam muito mais chances ao longo do ano de você fazer esses aportes assim, com uma simetria muito grande, né? Porque o Itaú, pelo fato de ser uma empresa premium, AAA, né? Super sólida, assim, você tem muito menos oscilações bruscas, né, do que você tem em Banco do Brasil, né? Então, lá atrás, qualquer boatinho caía, né? É verdade. Agora Agora deu uma estabilizada. Deu uma estabilizada, pois é. É verdade. Então, acho que é muito também do momento que o investidor está fazendo a carteira dele, né? Assim, é um papel que a gente compra há muitos anos. Muitos anos. Bom, baixo nem se fala, mas é um papel que a gente tem há muitos anos, né? E as coisas começaram a mudar meio que do ano passado para cá, né? Pra ser visto como um benchmark de Itaú, os caras fortes em agro, isso, aquilo, né? Um banco de 200... Coisas que a gente já sabe há muito tempo, mas que veio à tona, a narrativa ganhou força agora. Né? Concordo. Uma outra questão que eu queria puxar, que essa é uma pergunta muito boa em relação à carteira previdenciária, porque vocês têm os setores BEST, como a gente estava comentando aqui. Enfim, tem telecom, tem saneamento também, e tem seguradoras, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre empresas ligadas a commodities dentro de uma carteira previdenciária. Porque o fato é que exportadoras te protegem do dólar. Sem dúvida. E a gente sabe que real contra dólar, a nossa tendência é sempre perder nesse sentido. Real sempre perder do dólar. Então, acho que aí já pode ser até uma empresa bem vista pelos investidores falar, pô, deixa eu me proteger de alguma forma aqui, nem que seja não comprando a moeda, mas comprando um exportador. Então, acho que tem esse apelo, assim. A segunda coisa, em bons ciclos das empresas ligadas a commodities, essas boas empresas acabam pagando e acabam conseguindo proporcionar um dividendo de 2 dígitos alto. Sem dúvida. Pô, 20%, 25%. Já vimos isso com Vale, por exemplo. Olha a Petrobras em 2022 com 60%, 50%. Então, isso também acaba criando um apelo. Só que são empresas muito mais voláteis e talvez essa previsibilidade do dividendo seja
muito menos previsível do que o de uma elétrica. Só que eu não acho que a gente tem que ser 880, de falar, pô, não vamos ter então, ou vamos ter tudo em commodities. Como que vocês veem isso, assim, até para uma carteira do investidor mais iniciante? Caberia, talvez, ter uma posição menor em Vale, menor em Petrobras, uma Klabin até que a gente pode considerar commodity, apesar de ter um pouco de um portfólio um pouco diferente de uma Vale, que diria 100% commodity, Klabin não é 100% commodity. Mas como que vocês veem isso, assim, para uma carteira talvez de um cara mais iniciante? Ver a sua renda se multiplicando todos os meses. Saber o momento certo para investir nas melhores empresas da Bolsa de Valores. Receber dividendos pagos pelas melhores empresas. Fazer parte da comunidade de investidores que já estão transformando as suas vidas financeiras. Além de lives semanais exclusivas, relatórios com análises, onde aportar, ranking das melhores pagadoras de dividendos e muito mais. Clique no link e acesse agora. Eu acho que faz sentido, mas tudo ao seu tempo. Eu não sei se nos 3, 4 primeiros anos faria muito sentido, porque você precisa dessa previsibilidade do dividendo pingando, né? A depender do momento que o investidor adicione essas empresas na carteira, primeiro, ele está adicionando complexidade. Segundo, ele está correndo ali vou chamar de risco, mas não estou encontrando palavra melhor no momento. Existe a chance ali de o ciclo da commodity virar, e aí vira um jogo de custo. Quem tem um custo menor consegue ir sobrevivendo e muito provavelmente você tem que estar disposto a passar longos meses sem receber dividendo ou receber um dividendo pífio. Então você tem que se perguntar, poxa, eu estou preparado? Será que eu estaria preparado para assistir a minha carteira, né? Uma empresa não pagar dividendo por um longo período de tempo? O que esse cara acaba fazendo? Ele vende. Vende no pior momento, inclusive. No pior momento, exatamente. Porque ele vai, obviamente, correr, o rio corre para o mar, né? Ele vai correr para uma empresa que esteja pagando imediatamente um yield mais alto. E aí ele fica um tempo sem olhar commodity, e depois volta, quando estiver voltando a pagar de novo, enfim, o preço já subiu. Então, vocês têm na carteira de vocês commodity? Eu tenho. Quais tenho commodity. empresas? Eu tenho, bom, se dá pra gente considerar mais ou menos commodity. Klabin, tenho Unipar. Basicamente, assim, de grandes posições. E tem o Cosan, né, que indiretamente tem Nunca commodity teve Petrobras, nem Vale? Tem, assim, de igual bar. Você tem um pouquinho de Petro, que eu montei na pandemia, assim. Mas não é nada relevante, então não é um negócio que muda o direcionamento da sua carteira se não pagar. 2 compras esse ano, quando deu uma solavancada. O Jean, eu sei que tem Klabin também. Não, eu vou te confessar o seguinte. Ou não tem mais? Quando eu comecei em Você vendeu o Klabin? Não, quando eu comecei em 2007... eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais compraria uma empresa de commodity na minha vida. Em 2007, isso? 2007, 2008, que teve a crise, que estourou subprime, e eu tinha muita commodity. Então tinha Usiminas, CSN, Petrobras, e eram empresas que eram ditas inquebráveis, né? E praticamente quebraram tudo, foram lá pro chão, né? Então você tinha cotação de 100 e tantos reais, caiu para centavos, uma loucura, né? E eu falei, cara, eu nunca mais coloco commodity na minha carteira. E eu fiquei com essa visão durante muito tempo, sinceramente. E eu entendo até a sua pergunta, que assim, para quem tá começando, eu me enxergo nesse momento quando eu comecei. É muito difícil o cara conseguir aguentar uma volatilidade grande na carteira, porque ele não está acostumado com o mercado, e a previsibilidade do dividendo é o que te deixa no jogo por mais tempo. Então eu vou te dar um exemplo assim, se o cara tivesse comprado Petrobras alguns anos atrás, ele teria ficado 4 anos sem receber dividendo. Será que o cara conseguiria ficar 4 anos com uma empresa sem receber dividendo? É muito difícil, muito difícil. Até eu me questiono se eu ficaria com uma empresa 4 anos sem pagar dividendo. Provavelmente eu teria trocado minha posição. Então assim, não dá para você fazer isso com certas empresas. Mas eu entendo que, apesar de algumas empresas não serem previdenciárias, não estarem nos setores best, elas podem estar previdenciárias. E aí você precisa fazer uma análise se aquilo é temporário ou não. Entendi. Então vamos pegar, por exemplo, o caso de Klabin. Klabin é uma empresa do setor, digamos aí, de commodity, a gente sabe que não é 100%, igual você falou, mas é uma empresa que te traz uma previsibilidade de pagamento, tem uma política definida, sempre foi assim, tem altos investimentos, então você sabe como é que ela joga, tá muito claro.
Né? Então, é uma empresa que, apesar de não ser previdenciária, ela poderia estar na carteira de uma pessoa que está começando, desde que entendesse um pouquinho do negócio, entendesse o jogo e tivesse claro para ela. Né? Agora, talvez outras empresas, como Petrobras, já não seja tão simples, porque tem essa questão do governo, tem interferência, então fica mais difícil. Né? Então, depois de algum tempo que eu fui estudando e entendendo o jogo dessas empresas, eu vi que fazia sentido, sim, dentro de alguns ciclos específicos, porque esse é outro ponto de empresa de commodity. Você precisa comprar no ciclo de baixa. Exato. E isso talvez não está claro para 90% das pessoas quando é o ciclo de baixa. Porque o fator do preço dela e dos resultados é muito ligado à matéria-prima que ela exporta, que ela vende. Nem os analistas direito às vezes sabem qual que é o ponto de inflexão, né, do ciclo de alta para o de baixa. É muito difícil. Por exemplo, Klabin agora está num ciclo de alta ou de baixa. Talvez a gente vai divergir aqui, né? Então, assim, é difícil da gente saber exatamente, mas você consegue pegar alguns vales, alguns picos, etc., né, dessa movimentação de preço quando você começa a acompanhar a empresa. Então, eu acho que Klabin é uma empresa que dá para você colocar na sua carteira previdenciária, apesar de não ser uma previdenciária, né? E tem outras empresas. Aí você pergunta quais eu tenho. Eu tenho Klabin, né? Eu tenho Vale, porque eu acho que Vale é uma empresa que, apesar da volatilidade, você pega nos últimos meses aí, estava 70, caiu para 60, abaixo de 60. Então, é difícil, né, para quem está começando. Mas é uma empresa que hoje está muito mais madura. Ela já não tem muito aonde colocar dinheiro. Até saiu um resultado de produção prévio ontem, que cresceu, se não me engano, 8%. Né? Então, se alia a empresa com baixo investimento no momento, não tem onde alocar o capital, você tem uma empresa que é exportadora, né, com a alta do dólar, com aumento de produtividade, o que é isso aí? É resultado na veia. Se tem resultado, vai distribuir dividendo. Então, assim, agora em setembro, provavelmente, eu acredito num bom dividendo chegando da empresa. Sim. Mas, de novo, você precisa ter um pouco, sabe, de sangue frio, de análise, né, ficar olhando lá o minério de ferro, se o minério de ferro está num patamar bom, na média histórica. Então, assim, é mais ou menos esse jogo. E tem também a Semin, mas Semin eu já comprei tem uns 2 anos, porque teve um evento da Semin que o Benjamin falou que iria começar a distribuir 100% dos lucros da empresa. E lá a Casa de Pedra, que faz parte do portfólio deles, é uma das melhores mineradoras que tem no país, né? Então é o filé mignon do negócio. Então, assim, e a holding precisa de muito dinheiro, né, para cobrir endividamento, etc., alavancagem, diminuir a alavancagem. Então, assim, são essas 3 que eu tenho, mas todas eu comprei, né, a Vale eu venho comprando. Com essa mentalidade. Né, sempre com essa mentalidade, você tem que ter tranquilidade. Então, assim, eu, por exemplo, comprei Semin, era 3,60 alguma coisa. Ela bateu 6 e cacetada. Caiu para 4 e alguma coisa recentemente. Então, assim, talvez não é tudo, mas eu nem olho para isso. Eu nem sei, eu não fico olhando a cotação, eu olho quanto que ela está me remunerando. Eu acho que aí está o segredo. Você tem que ver, a empresa ela vai valer para você quanto ela remunera. Então eu pego, a Semin me remunerou quanto nos últimos 12 meses? Pô, eu olho em cima do meu preço, eu tenho um yield on cost dela de 20% ao ano. Aí eu falo, pô, o que em renda fixa me dá 20% ao ano? Exato. O meu caso desse é Gerdau. Eu comprei Gerdau na época da pandemia, 2020. Acho que o meu preço médio de Gerdau é uns R$11, GBR4. Olha. Então o yield on cost dessa posição é muito bom. Não significa que vai ser para quem comprar agora, por exemplo. Isso. Então é muito de você, talvez até a sorte, de acertar um momento muito baixa para você ter um yield on cost bom de uma empresa de commodity. E assim, quando você atinge esse patamar de yield on cost, a palavra venda, eu acho que ela sai do nosso vocabulário. A não ser que aconteça uma disrupção na empresa, alguma coisa. Mas você esquece isso, você não tá olhando. Porque, de novo, quem que te remunera 20% mais isento de IR? Ninguém. Entendeu? Exatamente. É muito mais um indicador para você evitar a venda do que comprar, né? Um indicador de compra. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.